pastor estenda as suas mãos aqui para frente. Louvado seja Deus. Senhor, apresentamos a sua filha a ti. Tudo que ligarmos na terra será também ligado nos céus. E nós ligamos a Deus, querido, essa oportunidade que ela tem, Senhor, de trazer a sua palavra, Senhor, ao teu povo. Que seja como um bálsamo, Senhor Jesus, sobre cada um. E assim o Senhor, pelo teu Espírito, ministre, Senhor, a nós, ó Deus, aquilo que o Senhor deseja. Em nome de Jesus, usa a tua filha, Senhor. Amém. Cumprimento os irmãos novamente com o Pai Senhor Jesus. Amém. Vamos fazer a leitura da palavra em Ruth, capítulo 1, versículo 20. Ruth, capítulo 1, versículo 20. Aleluia, Jesus, tu és bom e fiel, Pai. Ruth, 1, versículo 20. Santo, santo é o Senhor, Deus da nossa vida, aleluia. Amém? Diz assim: porém ela lhes dizia: não me chameis Noemi, chamai-me de Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Ditosa parti, porém vazia o Senhor me fez tornar. Porque pois me chamareis Noemi, o Senhor testificou contra mim, o Todo-Poderoso me tem feito mal. Assim Noemi voltou, e com ela Ruth a Moabita, sua nora, que veio dos campos de Moabe, e chegaram a Belém, no princípio da colheita das cevadas. Aleluia, Jesus, glórias a Deus. Pode se sentar, irmãos. Santo é teu nome. Aleluia. Se alguém tiver uma caneta, me empresta? Quero marcar um negocinho. Aleluia. Aleluia. Santo é teu nome. Glórias a Deus. Bom, o que eu quero falar, que o Senhor colocou no meu coração essa noite sobre essa palavra, é sobre o que diz no versículo 21, que diz ali: ditosa eu parti, porém vazia o Senhor me fez tornar. O que acontece? Muitos de nós, né, talvez todos, conhecemos o livro de Ruth. Conhecemos a história de Ruth, conhecemos a história de Boaz. Geralmente ouvimos muito sobre isso, mas a gente às vezes não foca muito em Noemi. E olha só o que o Senhor nos ensina com Noemi. Noemi, ela era a sogra de Ruth, e nesse momento em que ela diz ali que ela partiu daquela terra ditosa e ela volta vazia, o que tinha acontecido na vida de Noemi? Ela tinha se casado, ela tinha ido embora da terra dela, ou seja, ditosa era o quê? Ela saiu da terra dela feliz, contente, saiu da terra dela abençoada, honrada, né, porque tinha o seu marido, foi viver numa terra distante, e lá ela construiu a vida dela. Ela começou a construir toda uma história, né? Ela teve filhos, os filhos se casaram, eles viveram bem por muito tempo, viveram felizes, desfrutaram de muitas coisas. Só que chega um momento da vida de Noemi que vai acontecer o quê? Ela perde o seu esposo, né? O seu esposo falece, passa mais um tempinho, os seus 2 filhos também falecem, ou seja, vem um grande mal sobre a vida dela. Ela que estava vivendo ali, né, que estava frutificando, digamos assim, de repente se depara com uma situação terrível na vida dela, que é ali a perca, né, das pessoas com que ela amava. Mas qual é o foco disso para as nossas vidas? Que a gente vê aqui o quê? Que Noemi, ela estava vivendo, digamos assim, uma vida próspera, né? Uma vida feliz, uma vida abundante na presença de Deus. Só que chegou um momento em que ela começou a perder coisas. Começou um momento na vida dela onde veio a aflição, veio o sofrimento, veio a angústia, né? Veio a perca, veio a falta de coisas na vida dela. Só que quando isso acontece e ela volta para a terra dela, o Senhor faz o quê? O Senhor deixa ela desolada? O Senhor deixa ela frustrada? O Senhor deixa ela abandonada? Não. O Senhor, Ele constrói uma nova história na vida de Noemi. Ele reescreve uma nova história para ela. O Senhor, Ele não abençoa somente Ruth, como a gente está acostumado a falar, né? Que o Senhor abençoou Ruth pelo amor, pela fidelidade, pela misericórdia dela. Não. O Senhor, Ele vai e reconstrói e restitui a vida de Noemi. Por quê? Porque ela perseverou. Aqui
No verso 22 diz o quê? Que eles chegaram no princípio da colheita das cevadas. E quando ela chega naquela terra, ela diz ali o quê? Que chamassem ela de Mara, porque ela estava amargurada, né? Ou seja, ela estava sofrendo, ela estava triste. Só que quando ela chega lá, a gente vai ler aqui o livro de Ruth e a gente vê o quê? Que essa mulher, ela não se prostrou, ela não se isolou, ela não desanimou, ela não desfaleceu. Muito pelo contrário, ela chegou lá desolada, mas ela escolheu perseverar. Ela olha para Ruth e provavelmente ela pensou que o que a gente pode fazer agora para seguir em frente? O que a gente pode fazer para sobreviver? E então ela vai, ela dá todas as orientações para Ruth, né, para que Ruth colhe ali os feixes de trigo nos campos de Boaz, e isso muda a história delas. E é isso que o Senhor ele deseja falar conosco, que em meio às aflições da nossa vida, que em meio às dificuldades, que em meio às angústias, em meio às percas, em meio aos vales que nós passamos, né? Se nós estivermos com Ele, se o nosso coração estiver nele, os nossos olhos estiverem no Senhor, Ele nos dá força para seguir em frente, Ele nos dá a sabedoria, Ele nos dá a estratégia para caminhar, para não ficar prostrado, para não desfalecer, para não se afundar, né, na angústia, na depressão, na ansiedade. Ou seja, o Senhor nos sustenta. Ele faz isso com Noemi, Ele sustenta ela e Ele dá uma nova direção para a vida dela. Ela não se afunda na infelicidade, mas não, ela busca o que ela pode fazer para viver bem. E muitas vezes nós temos essa dificuldade em meio às nossas aflições. A gente começa a pensar só na nossa dor, começa a pensar só naquilo que a gente perdeu ou naquilo que nos falta e não busca pensar naquilo que pode nos trazer felicidade, naquilo que pode nos trazer conforto, naquilo que pode nos trazer alegria, naquilo que pode nos trazer o escape, a saída. E é esse coração que a gente tem que ter, é esses olhos que a gente tem que ter na presença do Senhor, para que então a gente consiga perseverar, a gente ter essa fé, essa esperança de que ainda que as coisas aparentemente pareçam perdidas, para Deus ela tem solução, né? É no momento da aflição, é no momento da angústia que a gente tem que colocar em prática tudo aquilo que nós aprendemos na presença de Deus. A gente vem para um culto desse, Deus está falando conosco porque nos louvores da harpa, nos louvores pontuados aqui na frente, todas as palavras que são lidas, e a gente ouve e a gente sai daqui, o que a gente tem que fazer? Vai chegar momentos em que a nossa fé vai ser testada, que a nossa paciência, a nossa misericórdia, o nosso amor, e vai ser esse o momento em que a gente vai ter que praticar. Esses dias eu até estava conversando com a irmã Milka sobre uma situação e ela falou assim, se fosse em outro tempo eu não agiria assim, mas graças a Deus, né, o Senhor me fez uma nova criatura. Então ali a gente estava refletindo o quê? Que chega momentos da nossa vida em que a gente vai ser colocado diante de situações onde a gente não queria estar. Para quê? Para que Deus nos teste, para que Deus nos prove e nos mostre que se a gente está sendo capaz de praticar aquilo que Ele nos ensinou. E o que Ele nos ensina? Ele nos ensina a fé, a perseverança, o bom ânimo. Ele nos ensina o que? Ter o contentamento, o amor, a misericórdia. E essas coisas, elas não são fáceis de se praticar, ainda mais quando a gente está sofrendo. Elas são difíceis, só que a gente entende o quê? Que é aquilo que Deus espera de nós. É igual o pastor falou de manhã, tudo é uma questão de inteligência, é uma questão de você ser inteligente e pensar, se eu agir do jeito que Deus quer, eu vou estar abreviando essa prova. Se eu agir ao contrário daquilo que Deus quer, o que vai acontecer? A gente só vai prolongar, igual o povo no deserto. O povo no deserto, que eles sabiam aquilo que deveria ser feito, mas eles faziam totalmente ao contrário. E quando eles faziam ao contrário, isso ia aumentando o sofrimento, isso ia aumentando o tempo da peleja dele. Então, ainda que seja difícil, todos os dias, diante das situações que a gente passa, a gente tem que procurar agradar o Senhor, entendendo que muitas vezes a gente tem aquela dificuldade de fazer o bem para quem nos fez mal, mas a gente tem que ter aquele pensamento que você está fazendo o bem para você mesmo, além de estar fazendo para o outro. Você está se poupando de uma má colheita se você plantar coisas boas. Porque quando nós plantamos coisas más, a gente vai colher também. Então é a gente usar, né, o nosso entendimento, a sabedoria que Deus tem nos dado,
para fazer a vontade dele, para que chegue o tempo da restauração, para que chegue o tempo da restituição do Senhor nas nossas vidas. Assim como aconteceu com Noemi. Provavelmente muitas pessoas, quando ela chegou naquela terra, faziam o quê? Olhavam para aquela mulher: meu Deus, perdeu o marido, perdeu os filhos, não tem mais família aqui, coitada, essa mulher vai padecer, essa mulher vai passar necessidades, essa mulher vai viver uma vida de desonra, de dificuldades. Mas quem estava vendo a situação de Noemi não imaginava aquilo que Deus tinha preparado para ela. Não podia imaginar, né? O que o Senhor tinha preparado para a vida de Noemi. E a palavra do Senhor, ela nos ensina o quê? Que todas as coisas existem um propósito. A palavra do Senhor diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, tudo de ruim, né, que nos acontece, está cooperando o quê? Para o nosso crescimento, está cooperando para que a gente tenha experiências, está cooperando para que a gente tenha o que falar para as pessoas, que a gente tenha o que ensinar, para que a gente tenha a direção correta a dar. Porque quando você não viveu aquilo, você não aprendeu com Deus, muitas vezes por falta de sabedoria, alguém vem até você, te pede uma direção, uma orientação, e você acaba dando uma orientação errada. Mas a partir do momento que você viveu aquilo e você sabe, não, se fizer tal coisa vai dar errado, se fizer tal coisa Deus vai corrigir, se fizer tal coisa vai colher isso e aquilo, você aprende o quê? A ensinar para as pessoas aquilo que é certo, aquilo que é correto. Estava até conversando com uma irmã que a gente tem passado, né, por um processo de 1 ano e meio que a gente está morando agora com a minha mãe. E bem quando a gente entrou nesse processo assim, de sair da nossa casa e depender de alguém, chegou um irmão, passou uns meses, chegou um irmão para nós. Esse irmão era muito bem financeiramente, tinha posses, tinha empresas, e de repente ele perdeu tudo e teve que morar de favor na casa da sogra. E ele estava bem desolado, assim, estava bem envergonhado, entristecido. E o pastor começou a falar com ele: irmão, Deus vai fazer isso na tua vida, eu estou vivendo isso, está acontecendo isso. E o pastor foi dando ali exemplos do que a gente estava passando para ele, e aquilo foi consolando o coração dele. Por quê? Porque ele entendeu que não era só ele passando por aquela dificuldade, ele entendeu que ainda era possível ter esperança, que ainda era possível ter fé, que ainda era possível servir a Deus e ser grato em meio a tudo aquilo. Né? Que Deus é todo poderoso para restituir. E é essa esperança que a gente não pode perder. Que Deus, Ele pode restituir seja o que for. Ele pode restituir uma porta que se fechou, Ele pode restituir um relacionamento que se foi, Ele pode restituir a saúde que a gente não tem, Ele pode restituir a fé e a esperança que às vezes a gente perdeu. Mas se a gente confessar diante dEle de todo o coração, o que Ele faz? Ele vem e restaura, Ele vem e renova. A palavra do Senhor em Salmos 30, verso 11 diz assim: convertestes o meu pranto em fogueiros, tirastes o meu pano de saco e me cingistes de alegria. Olha só, convertestes o meu pranto em fogueiros, tirastes o meu pano de saco e me cingistes de alegria. Muitas vezes a gente acha que a dor, que o sofrimento que nós estamos vivendo nunca vai passar, que a situação que a gente está vivendo nunca vai acabar. Só que Deus, de uma hora para outra, Ele pode mudar a história. Ele pode restituir 1000 vezes mais daquilo que a gente tinha. Desde que a nossa fé não se perca. Desde que a gente não deixe se afundar o quê? Na tristeza. Né? Desde que a gente não deixe a incredulidade, a dúvida entrar nos nossos corações. E Deus mostra para Noemi que Ele pode transformar a vida dela novamente. O que acontece? No capítulo 2... no verso 20, o Senhor diz assim: então Noemi disse a sua nora: bendito seja ele do Senhor, que ainda não tem deixado a sua beneficência nem para com os vivos, nem para com os mortos. Aí mais adiante, quando Ruth se casa com Boaz e tem um nenenzinho, o Senhor fala o quê? Para ela, através das servas, que aquela mulher era melhor para ela do que 7 filhos. E que o netinho dela seria o quê? O consolador da sua velhice. Ou seja, o amor que a gente tem por um filho é algo, né, inexplicável. Ninguém sabe explicar. Mas o
Senhor, ele vem e diz o que para ela? Que ela ainda podia ser feliz, que ela ainda podia encontrar contentamento e alegria naquilo que Deus estava dando para ela, naquilo que Deus estava restituindo. Então, é essa esperança que a gente tem que ter nos nossos corações. Que Deus, muitas vezes, pode ser que Ele não dê aquilo que a gente espera, pode ser que Ele não faça aquilo que a gente queria, mas Ele vem com algo muito maior, que também vai trazer contentamento, que também vai trazer paz, que também vai trazer portas abertas, que também vai trazer prosperidade, que também vai trazer renovo. Em 1 Coríntios, capítulo 2, verso 9, fala assim: como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são essas as que Deus preparou para aqueles que o amam. Olha só, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Ou seja, essa é uma certeza. Essa é a certeza que a gente tem que ter no nosso coração. Que se nós amamos a Deus e o servimos, né, com sinceridade, com verdade, Ele tem coisas preparadas para nós extraordinárias. Ele tem coisas preparadas que nós nem imaginamos. Só que às vezes a gente se afunda no momento em que a gente está vivendo e a gente perde, né, as nossas expectativas. Só que o que Deus nos ensina com a história de Noemi? Que Ele é especialista em reescrever as nossas histórias. Que Ele é especialista em fazer o novo. Que Ele é especialista em restituir aquilo que foi perdido. Que Ele é especialista em curar o nosso coração e a nossa alma. Porque para essa mulher viver aquilo que Deus preparou para ela, o Senhor precisou curar o coração e a alma dela. Só que para isso, teve que ter essa disposição de, como eu disse aqui, não parar pelo caminho. Seguir em frente e perseverar, independente de tudo. Independente, né, do que você está vivenciando. Em Tiago 1:2 fala: meus irmãos, tende por motivo de alegria o passardes por várias provações, sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa para que sejais perfeitos e íntegros e em nada deficientes. Aqui é a razão de todas as dificuldades e todas as aflições que a gente passa na nossa vida. Muitas vezes, né, a gente está passando por uma luta, o que acontece? Aquela luta se finda e a gente pensa: oh glória, agora vai vir o tempo, né, de bonança, de alegria. Só que de repente vem outra pancada em cima daquela. E muitas vezes a gente fica sem entender o porquê daquilo, o porquê que está acontecendo. E nessa palavra o Senhor nos diz o quê? Que Ele permite a aprovação da nossa fé para que a gente produza perseverança, ou seja, para Ele nos ensinar a seguir em frente, para Ele nos fortalecer, né? Para que essa perseverança tenha uma ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros. Olha só. E no início desse versículo vai falar o mais importante: tenha por motivo de alegria passar por várias provações. Glórias a Deus, que é o mais complicado para nós, né? Muitas vezes a aprovação vem e o que acontece? A gente fica triste, a gente chora, e é normal, a gente pode chorar diante de Deus. Só que a gente tem que ter essa alegria do quê? De entender que em meio à aprovação, Deus está nos ensinando, que em meio à aprovação Ele está cuidando de nós, Ele está zelando, que em meio à aprovação Ele só está permitindo porque Ele tem uma recompensa maior do que a gente merecia. Então Ele nos recompensa por ter sofrido, né, aquilo, obedecendo e sendo fiéis à Sua palavra. Então por isso a gente não pode parar, a gente não pode estagnar. Em Gálatas 6:9 fala assim: não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos se nós não desanimarmos. Olha só, no tempo próprio colheremos se não desanimarmos. Não basta só chegar ao tempo de Deus para a gente colher aquilo que a gente plantou, para a gente desfrutar daquilo que Deus tem preparado para as nossas vidas. A gente vai ter que seguir sem desanimar, sem desfalecer. A gente vai ter que seguir com bom ânimo, como diz a palavra do Senhor, né? Tende bom ânimo, pois eu venci o mundo. Ou seja,
O Senhor ele nos mostra que se Ele foi capaz de suportar todas as afrontas, todas as humilhações, todas as dores, né? Todo o desprezo que Ele viveu e ainda assim conseguiu vencer, conseguiu perseverar com bom ânimo, nós podemos. Porque eu creio, irmãos, que se cada um de nós for refletir nas nossas vidas, a gente não tem passado nem 1% do que Jesus passou na terra. E muitas vezes a gente acha que a gente não vai conseguir seguir em frente. Então o Senhor ele veio, né, ele sofreu tudo que ele sofreu para nos mostrar o que nós somos capazes. Que nós somos capazes de suportar, que nós somos capazes de continuar, né, praticando a sua palavra, honrando a sua palavra, até que chegue o tempo de viver as alegrias e as glórias do Senhor, né, a manifestação das suas maravilhas, da sua bondade. E esse tempo vai chegar. A gente não vai viver só angústia, a gente não vai viver sofrimento. O Senhor ele nos mostra o que na história do Noemi? Que chega o tempo. Chega o tempo de viver a honra, chega o tempo de viver a restituição, chega o tempo de desfrutar da alegria, né, das maravilhas que Deus tem preparado. E esse tempo vai chegar quando a gente menos esperar. E quando chegar, a gente já não vai mais lembrar de tudo aquilo que vivemos, né? A gente não vai mais lembrar com aquele peso, com aquela angústia. Não, a gente vai lembrar com a alegria do quê? De ter suportado, com a alegria de ter perseverado, com a alegria de não ter desistido pelo caminho. Aleluia, Jesus fiel. Aqui em Ruth, capítulo 4, verso 15, que vai falar sobre o netinho, né, de Noemi, fala assim: ele será o restaurador da tua vida e o consolador da tua velhice. Pois tua nora que te ama deu à luz e ela te é melhor que 7 filhos. Que foi o versículo que eu citei anteriormente. Olha só o que o Senhor fala: ele será o restaurador da tua vida e o consolador da tua velhice. O Senhor restaurou a vida dela, né? Consolou ela no finalzinho, já na velhice. E muitas vezes a gente pensa o quê? Que já passou o tempo de viver as promessas de Deus, que já passou o tempo de se cumprir algo que o Senhor nos prometeu lá atrás. Mas com esse versículo o Senhor ele nos ensina o quê? Que não existe tempo aqui na terra que possa impedir, que possa parar aquilo que o Senhor nos prometeu. Não existe idade para a gente viver as promessas de Deus. Não existe idade para a gente desfrutar daquilo que Ele tem preparado para cada um de nós. Ele só exige de nós o quê? A fé, a perseverança. E tudo que a gente passa, a gente tem que entender o quê? Que nós só estamos passando para que a gente tenha experiência, para que a gente tenha testemunhos, para que a gente tenha aquilo que falar. Até hoje eu me lembro do dia que entrou uma mãe aqui desesperada, que o filho estava entubado, e eu fui acalmar ela e na hora ela brigou comigo. Ela: você não sabe o que eu estou passando. Daí eu olhei para ela e falei: eu sei sim. Aí ela olhou assim e eu comecei a contar toda a história do Benjamin. Mas naquele dia o Senhor testificou o quê? Que eu precisei passar por aquilo para que alguém desse crédito para aquilo que eu estava falando. Porque ela não ia acreditar, ela não ia ter fé, ela não ia ter esperança se eu simplesmente falasse para ela: calma, vai ficar tudo bem, Deus vai criar teu filho, Deus vai restaurar, se eu não tivesse vivido por aquilo. Mas a partir do momento que eu falei para ela que eu vivi aquilo que eu passei, ela deu mais crédito, ela recebeu com mais fé, com mais esperança. E isso acontece. E é isso que o Senhor deseja, né, que aconteça nas nossas vidas. Que a gente tenha autoridade para falar, que a gente tenha autoridade para ensinar. Eu me recordei agora que um tempo atrás uma irmã me mandou uma vaquinha e ela queria que eu ajudasse ela, que eu compartilhasse, e essa vaquinha era uma vaquinha para pagar as contas dela que estavam atrasadas. Daí, quando ela me mandou, eu falei assim: irmã, eu vou te ajudar em oração, mas eu não vou compartilhar. Aí eu falei assim para ela: espera, confia em Deus, que Deus vai abrir a porta para a tua vida e você vai conseguir pagar as tuas contas. E daí ela falou: não, mas você não entende que o valor da dívida que eu tenho hoje é tal? E eu falei para ela assim: olha, o valor da dívida que eu tenho hoje dá tantas vezes disso daí que você está devendo. E eu não estou desesperada, eu não estou pedindo ajuda para ninguém, eu não estou fazendo vaquinha. Por quê? Porque eu sei que Deus está permitindo eu passar por isso, para quê? Para eu ver o favor dele, para eu ver ele agindo, para eu ver ele operando, para eu ver ele abrindo a porta na minha vida.
E assim Deus vai fazer com você também, se você confiar. E daí eu dei um testemunho para ela também de uma vez que eu trabalhava, né? Eu era concursada em Pontal. E no comecinho, a gente sem entendimento, foi lá e fez um empréstimo para montar um negócio de estampa, de roupa, de caneca, essas coisas assim, eu e o pastor. Só que não é isso que Deus queria para as nossas vidas. Deus disse o quê? Que nós seríamos pastores e que nós viveríamos da obra. Mas a gente, né, pela nossa vontade, foi lá, agiu contrário ao Senhor e comprou aquilo. E daí, logo após eu pedi a exoneração, mas eu fiquei o quê? Não, Deus vai prover e a gente vai pagar. Só que Deus não proveu. E aquilo virou uma bola de neve, aquele empréstimo. Por quê? Porque Deus não mandou eu fazer, não era a vontade dele. Só que daí eu fui lá, me arrependi, fiquei em oração, passou um tempo e o banco me fez uma proposta de pagar aquele empréstimo que era, se não me engano, 11 mil reais por R$1.000. E eu fui lá e paguei. Só que antes disso, chegava as cartas pelo correio e a carta estava ali fechada, assim, em cima da mesa, e foi uma pastora lá em casa. E ela nem sequer leu, não teve nem tempo. Ela não sabia se estava no nome do Jonathan, se estava no meu nome. Ela simplesmente pegou aquele envelope, colocou na minha mão e falou assim: o senhor falou que isso aqui descansa, que já está resolvido, que ele já fez. E ali eu recebi, passou uns meses, e realmente Deus fez algo que a gente nem imaginava, que era pagar aquilo por R$1.000, quitar aquela dívida por R$1.000. Ou seja, quando a gente espera em Deus, quando a gente confia, Ele vai e faz de uma forma que a gente nem imagina. Eu imaginava o quê? Que Deus ia me dar condições de todo mês pagar certinho, ou que Deus, sei lá, ia abrir uma porta extraordinária e ia me dar aqueles 11 mil reais. Eu imaginava várias coisas, mas em momento algum eu imaginei que o banco ia me ligar e ia fazer uma proposta de liquidar aquela dívida por menos de 90%, digamos assim. Então, por que eu estou contando esse testemunho? É algo supérfluo, mas é para a gente entender o que a nossa mente muitas vezes é tão pequenininha que a gente não consegue medir, né, a grandiosidade de Deus. A gente não consegue imaginar aquilo que Deus tem preparado, aquilo que Deus pode fazer. Mas Ele faz, desde que a gente não desanime, desde que a gente não desfaleça. Amém? Aleluia. Santo, santo é o teu nome, Jesus. Está lendo mais um versículo aqui, em Jeremias, capítulo 29, 11, que fala assim: bem sei eu os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Olha só, bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Ou seja, como eu estava dizendo aqui, nós imaginamos uma coisa, mas Deus, Ele vai muito além daquilo que a gente imagina. E Ele permite que a gente passe por situações da nossa vida, para quê? Para que a gente chegue aonde Ele preparou, para que a gente chegue aonde Ele deseja nos guiar. A gente vê o quê? Que Noemi, em momento algum, ela retrocedeu, ainda que ela estivesse passando pelo pior momento da vida dela. E Deus vai e surpreende ela. Uma vez eu lembro que eu vi um vídeo que um pastor estava falando assim, que ia ser o ano que muitas pessoas seriam como flechas na mão do Senhor. E o que ele estava falando com aquilo? Que o Senhor iria puxar para trás, que o Senhor ia retroceder, para que então Ele lançasse e a flecha, né, atingisse o alvo. E o que ele estava ensinando com aquilo? Que o Senhor ia estar puxando muitas pessoas para trás, o Senhor ia estar fazendo retroceder, o Senhor ia estar fazendo muitas pessoas regressarem, para que então Ele guiasse elas até aquilo que Ele tinha prometido, até a promessa de Deus. Olha só o que acontece com Noemi. Ela sai daquela terra ditosa, ela fala ali, ela sai abençoada, ela sai, né, frutífera, ela sai feliz. E de repente ela volta desolada. E muitas vezes acontece isso na nossa vida. A gente está vivendo bem, a gente está sendo próspero, digamos, em todas as áreas da nossa vida. A gente está vivendo a abundância do Senhor. E de repente o Senhor vem, opa, peraí, vou fazer você voltar um pouquinho para trás, vou fazer você perder um pouquinho daquilo que você conquistou, vou tirar um pouquinho para quê? Porque eu sei o alvo que você vai atingir lá na frente.
E nesse alvo tem o quê? Tem coisas maiores, tem coisas mais grandiosas ainda. Quando Noemi chega ali, ela fala o quê? O Todo-Poderoso me tem feito mal. Ou seja, que tudo aquilo que ela estava vivendo era permissão de Deus. Que tudo aquilo que ela tinha perdido, né, os maridos e os filhos, era Deus quem tinha tirado. Mas Deus tirou para quê? Para lá na frente mostrar o favor dele, para lá na frente mostrar o poder dele, né, de dar abundantemente, além daquilo que ela tinha imaginado. E isso muitas vezes acontece na nossa vida. Às vezes o Senhor nos coloca numa posição, digamos assim, de desonra, de vergonha, às vezes numa situação de aperto, de aflição, de necessidade em determinadas áreas da nossa vida. Para quê? Para que então Ele nos lance e a gente, sem erro, né, atinja o alvo lá na frente. Então, o Senhor, Ele nos ensina o que com isso nessa noite? Que todas as situações desagradáveis que nós passamos na nossa vida, situações em que muitas vezes a gente padece emocionalmente, financeiramente, no nosso corpo físico, né, na nossa saúde, são permissões dele para quê? Para que a gente tenha não só a experiência, mas para que a gente veja a glória dele se manifestando. E para que a gente persevere e desfrute lá na frente daquilo que a gente nem imaginou. E quando chegar esse momento, a gente vai viver o quê? A gente vai viver uma restauração tão grande que tudo aquilo que a gente ficou sem lá atrás, digamos assim, não vai trazer dor alguma. Vai trazer apenas a alegria, né? O testemunho para glorificar o nome do Senhor. Amém? Vamos nos levantar para estar encerrando com uma oração. Que nessa noite a gente saia daqui com essa determinação, com essa perseverança nos nossos corações. Igual Noemi fez. Chegar diante das nossas dificuldades e procurar o que precisa ser feito. O que eu preciso viver hoje, né? O que eu preciso fazer para seguir em frente, para viver o dia de hoje. Que muitas vezes a gente se preocupa com o quê? Com o amanhã, com o futuro, mas a palavra do Senhor nos ensina que basta para cada dia o seu próprio mal. Então vamos nos preocupar em fazer a vontade do Senhor, fazer aquilo que precisa ser feito no hoje, entendendo que do amanhã Ele se carrega e quando a gente menos esperar, Ele vai nos surpreender com as maravilhas que só Ele sabe, né, que Ele tem preparado. Aleluia, Jesus, grande e fiel é o Teu nome, poderoso é o Senhor, Deus da nossa vida. Te agradeço, Senhor Deus, pela oportunidade de estar em Tua presença nessa noite. Te agradeço porque o Senhor fala aos nossos corações com graça, com misericórdia, Pai querido e fiel. Te peço perdão, Jesus, por todas as vezes em que desanimamos pelo caminho, por todas as vezes em que nos afundamos, Jesus, na angústia, na dúvida, na incredulidade, Pai. Eu peço que nessa noite o Senhor renove o coração de cada um que está aqui, Pai, e encha de fé, de esperança, de bom ânimo, Pai, para que possamos perseverar em Tua presença, ó Deus querido e fiel, fazendo tudo aquilo que o Senhor tem colocado diante de nós, ó Pai querido e fiel, para que a nossa vida, Senhor Deus, seja, Jesus querido, para a glória e honra do Teu nome, Jesus. Para que muitos vejam, Jesus, as Tuas bondades, as Tuas maravilhas, Senhor Deus, se manifestando, Pai. Eu oro também, Jesus querido, para que assim como o Senhor fez na vida de Noemi e restaurou e restituiu, Jesus querido, de toda dor, de toda angústia que ela tinha passado, Pai, assim o Senhor também faça em nossas vidas, Pai, que chegue o tempo de viver o novo do Senhor, as bênçãos, as boas dádivas, a alegria, Pai querido e fiel, em nome de Jesus, Pai querido e fiel. Assim eu te peço e te agradeço, Pai, que a Tua paz e a Tua bênção, Senhor, esteja sobre a nossa vida e sobre os nossos corações, Senhor, em nome de Jesus, meu Pai. Amém, Jesus. Agradeço a minha oportunidade de ser passando para o pastor. Aleluia. Quantos dizem amém para essa palavra? Amém. Aleluia. Estou dando a bênção apostólica. Lembrando, irmãos, que terça-feira a gente tem o culto de oração, 7h30. E quarta-feira nós faremos o projeto, amém? Quem quiser estar abençoando, participando do projeto e orando principalmente pelo projeto. Amém? Tem as suas mãos em forma de receber. O Senhor é fiel, Pai. Te agradecemos, ó Deus, por essa noite. Por tudo que o Senhor tem feito até aqui, Pai. Tu és bom, Senhor. Que o Teu povo seja guardado, Senhor, pelo Seu poder, Deus, pelo Seu grande amor. E aonde eles pisarem a planta dos pés, ó Deus querido,
O Senhor mostra o teu favor, a tua graça, Pai. E todos vejam, Senhor, aleluia, que é um Deus fiel, que exalta o abatido, Senhor, e que levanta do pó, Senhor, o necessitado e o faz assentar entre os príncipes. Que teu povo venha conhecer, ó Deus querido, aleluia, esse novo tempo que o Senhor tem preparado para nós, ó Deus. Porque o mesmo Deus que abate é também aquele que levanta, Senhor. Que seja chegado o tempo de levantar, ó Deus, os teus pequenos, e assim sejam eles honrados na terra, para que o teu nome seja glorificado. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Salvador, e a mais rica comunhão e consolação do Espírito Santo de Deus estejam com todos, e todos digam amém. Pai, seja Jesus sobre todos.